Bem-vindos ao É Tempo de Amazônia. Vamos iniciar agora uma jornada rumo ao futuro de desenvolvimento e conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, a Amazônia brasileira, que abriga mais de 23 milhões de pessoas espalhadas em 500 cidades. Também é o lar da maior biodiversidade do planeta. Esse gigantismo segue desafiando o país e o governo. Para apresentar o projeto É Tempo de Amazônia, estarão comigo o ex-ministro Aldo Rebelo e o professor Marcos Fava Neves. É Tempo de Amazônia, Aldo Rebelo. A Amazônia segue sendo um dos assuntos mais falados, especialmente nos últimos tempos, mas um dos mais desconhecidos também, Aldo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, professor Marcos? A Amazônia tornou-se, de fato, para usar uma palavra da moda, a grande celebridade do planeta. Está em todos os jornais, é assunto discutido nos bares, nas academias, na imprensa. Eu acho que a Amazônia faz jus a esse destaque que recebe no mundo inteiro, porque ela é motivo de preocupação dos países desde a época do Tratado de Tordesilhas, que não foi feito por acaso, ou seja, antes de ser conhecida, a Amazônia, na verdade, já era disputada. Quando nós olhamos ali na fronteira norte do Brasil e observamos aquelas 3 antigas Guianas remanescentes, ali é exatamente a presença dos impérios coloniais que, ao longo dos séculos, tentaram dominar ou exercer influência sobre a bacia desse grande rio. E hoje o Brasil se depara exatamente com o desafio de proteger, de preservar, mas também de exercer plenamente a sua soberania sobre a Amazônia, de desenvolver a Amazônia como uma aspiração legítima desses 23 milhões de pessoas que vivem lá. Isso é mais do que a população do Chile, do Paraguai e, quem sabe, do Uruguai, somadas. E essa população tem direito ao desenvolvimento pleno, a elevar seu padrão de vida material e espiritual. E isso não é antagônico à proteção do meio ambiente, a proteção das florestas, aliás, que são as florestas mais protegidas do mundo. Então, eu acho que essa jornada, como você se referiu, Marcelo, é um grande serviço que se presta à Amazônia, aos seus habitantes e ao Brasil, que passará a compreender e a entender melhor, talvez, a região mais desconhecida, mais ignorada e fruto de muito preconceito e de pouca compreensão. Bom, nós vamos contar também com o apoio, a participação do professor. Como disse o ministro, faz jus à fama, mas faz jus também a essa controvérsia, Marcos. Como a academia e os cientistas estão percebendo esse momento aí da Amazônia e também do país, do Brasil? Seja bem-vindo. Bom, é um prazer, Marcelo, falar com você e principalmente ter essa oportunidade de estar próximo do meu querido doutor Aldo, uma pessoa que já escreveu o nome dele na história da agricultura brasileira, agricultura mundial e também do ambientalismo mundial pela sua paternidade, vamos dizer assim, de um dos códigos florestais mais modernos, mais arrojados do mundo, doutor Aldo. Então, por favor, mais uma vez, eu sei que já é recorrente na carreira do senhor, aceite meus parabéns aí, e é um privilégio estar conversando junto. Esse tema, ele é extremamente sensível, e eu procuro olhar sempre como cientista, como estudioso, no enorme potencial que o Brasil tem pela frente. Hoje representa um pouco de ameaça em virtude de coisas que precisam ser resolvidas, mas é um potencial gigantesco que nós temos pela frente, porque não há um habitante do planeta que não saiba o nome Amazônia. Isso é um valor brutal. Não há um habitante que não goste da floresta amazônica. Esse também é um outro ativo que o Brasil tem. E nós temos, Marcelo, uma chance sensacional
de nos posicionar, a sociedade brasileira, como fornecedor mundial sustentável de alimentos. Esse caminho está aberto para nós. Nós já temos 50% do comércio mundial de soja, 40% do comércio mundial de açúcar, suco de laranja é 80%, as carnes nós estamos praticamente com 30%. Então, o Brasil, devagarzinho, foi se consolidando como fornecedor mundial de alimentos. E essa agenda, ela é irmã siamesa da questão da preservação ambiental. Então, a agricultura e ambiente são irmãos gêmeos para que o Brasil, nos próximos 10 anos, consiga se posicionar cada vez mais como quem coloca comida na mesa da sociedade mundial. E eu digo que é muito mais importante você ter 50% do comércio mundial de soja do que ter bomba atômica, por exemplo. Então, eu acho que a nossa sociedade ela está com uma abertura gigantesca perante o mundo de ser bem vistos. Se nós resolvermos hoje esses pequenos problemas que temos na questão da Amazônia, na dificuldade de implementar o Código Florestal, combater de maneira feroz o desmatamento ilegal, esse é o problema que precisa ser combatido. E aí eu diria que para o Brasil, com a Amazônia do nosso lado, jogando a favor, é pênalti sem goleiro para conquistar essa posição de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Então, eu estou muito contente, eu enxergo isso como uma enorme oportunidade aberta para a sociedade brasileira. Agora, ministro, o principal ponto que tem sido discutido é a questão do desmatamento na Amazônia. Essa sim é um desafio, isso sim é um desafio, é um problema a ser enfrentado. Existe ainda, como o professor Marcos falou, a questão do desmatamento ilegal, mas em alguns momentos esse desmatamento é confundido com uma prática aceitável e que se registra há muito tempo, né? Que é a prática do uso da queimada, que não necessariamente é um incêndio ou algo ilegal. Não é isso, ministro? Exatamente, Marcelo. Só me permita aqui dizer ao professor Marcos Fava que eu dirijo um modesto portal nacionalista chamado Bonifácio, em homenagem ao patriarca, e nós traduzimos um artigo seu publicado em inglês exatamente sobre essa questão da agricultura e do meio ambiente no Brasil. Não sei se num jornal, numa agência chinesa, e o nosso portal traduziu e nós publicamos o seu artigo em português. Voltando ao tema aqui, Marcelo, deixa eu dizer uma coisa. Nós sempre começamos a falar da Amazônia pelo que está errado. Nós deveríamos começar a falar da Amazônia pelo que está certo, pelas virtudes, pelas qualidades, pelo que nós fazemos de bom na Amazônia. Não é que nós vamos contornar ou evitar o tema do desmatamento das queimadas. Mas acho que a primeira coisa que precisa destacar é que não há nenhuma área do mundo mais protegida legalmente, em todos os aspectos, do que a Amazônia. Não há em nenhum lugar do mundo legislação que obrigue um proprietário agrícola, um proprietário rural, a destinar 80% da sua propriedade para a proteção ambiental. Nem nos países que juram fidelidade ao meio ambiente, na gloriosa Suécia, na Dinamarca, na Alemanha, na França, na Noruega, não há obrigação de se destinar 1 metro quadrado para a proteção ambiental, enquanto que o nosso produtor rural na Amazônia tem que abrir mão sem qualquer indenização, sem qualquer contrapartida de 80% da sua propriedade, do seu investimento para a proteção ambiental, no interesse comum, no interesse coletivo, no interesse da humanidade, no interesse, sabe-se lá de quem, mas ele faz isso. Quando você toma um estado como o Amazonas, quase um continente, 1.600.000 quilômetros quadrados, mais de 98% de cobertura vegetal nativa, de florestas, quando nós sabemos que se você somar o território da França, da Alemanha, da Dinamarca, da Holanda e da Noruega, todos eles juntos, você tirar todas as cidades, tira Paris,
tira a agricultura, tira as parreiras da França, tira tudo da Alemanha, tira as cidades, tira a infraestrutura, os aeroportos, as estradas, transforma tudo em floresta nesses países e eles não terão a floresta que nós temos dentro do estado do Amazonas. Nós temos o estado do Amapá com uma única unidade de conservação com 38 mil quilômetros quadrados, 80% já imobilizados em unidade de conservação e terra indígena. E dos 20% que restam, se você for usar tudo para a agricultura, você ainda tem que destinar 80% como reserva legal. No fim das contas, você vai poder usar 4% do estado do Amapá. Em Roraima, são 70% de área indígena e unidades de conservação. Então, isso precisa ser destacado, porque quando eu dou entrevistas, muitas vezes, eu vejo aí nas redes de televisão, eu falando, e a cena que aparece é de queimada de desmatamento, ou seja, a cena da Amazônia protegida, dos rios, das florestas, esse fundo que você está usando aí no seu programa, isso geralmente não aparece. A produção, quando fala de Amazônia, a produção automaticamente já mete queimada e desmatamento. Então, vamos tratar de queimada e desmatamento. Queimada. Queimada é um manejo da agricultura de baixa tecnologia. Aliás, não é só da baixa tecnologia. São Paulo usava queimada nos canaviais até um dia desse, Marcelo. Até um dia desse, quem viajava para Ribeirão Preto, Franca, Barretos, na época das queimadas, era a fuligem tomando conta de tudo. Aqui no Nordeste ainda se usa, eu acho, queimada, os canaviais. O índio usa a queimada, a coivara é uma prática indígena da baixa tecnologia. Então tem essa queimada. Tem a queimada sazonal que acontece no mundo inteiro. Queima a Califórnia, queima Portugal, queima a Sibéria, queima a Europa, queima Moçambique, queima Angola e queima a Amazônia, nessas queimadas sazonais. E não é a floresta que queima, porque a floresta da Amazônia, a floresta tropical úmida, ela não pega fogo. O que pega fogo é aquela área de Campina, é a área que já foi ocupada, essa área que pega fogo, como pega fogo no mundo inteiro. E tem, naturalmente, uma proporção muito pequena, porque os satélites hoje em dia identificam, o INPE identifica, numa proporção muito pequena de 3%, a queimada desconhecida e criminosa. Então, isso precisa ser dito para a opinião pública do Brasil e do mundo. E o desmatamento também. Você tem um desmatamento autorizado. Porque Ministro, hoje... Sim. Não, nós vamos abordar esses assuntos com muita precisão. Até daqui a pouquinho vamos conversar com o general Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, que está encarregado aí da presidência, da coordenação do Conselho da Amazônia. Marcos, acho que seria interessante também te ouvir um pouquinho. Nós, daqui a pouquinho, vamos ouvir o vice-presidente da República, porque aqui no Brasil, quem mais conhece a Amazônia é o Exército Brasileiro, que é quem está presente lá ao lado dessa população que a gente já mencionou. Como a ciência tem acompanhado também um pouco disso aí que o Aldo trouxe agora, que é essa evolução das práticas lá, porque afinal de contas essas 23 milhões de pessoas precisam sobreviver lá também. Existe aí uma necessidade de uma agricultura de subsistência também ali na região amazônica, certo? Pois é, Marcelo, o doutor Aldo está certíssimo. Isso aí precisa ser explicado melhor para as pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Um dos problemas que eu percebo hoje na área ambiental, e eu acho que o deputado Aldo concorda, é um processo que eu estou chamando de escandalização, que está acontecendo aqui no Brasil e acontece no mundo. A gente acaba caindo nessa escandalização mundial e replica aqui no Brasil também. E isso me chateia muito, porque você joga a imagem do Brasil, que na área ambiental é prêmio Nobel, né? Porque isso que o doutor Aldo já falou. Então, vamos somar. Tem 4 fatores que eu acho muito importantes aí, rápidos. Primeiro, provavelmente entre os grandes países, a maior cobertura vegetal existente é no Brasil, 2/3 do território. Segundo,
eu quero ver que outro grande país produtor agrícola tem um código florestal como o brasileiro. Tem problemas de implementação? Tem, vamos corrigir e tal. Esse é outro ponto. Terceiro ponto, 45% da nossa matriz energética é renovável. Na Europa está entre 10% a 15%. Quarto ponto, nós temos o maior programa proporcional de biocombustíveis do planeta. A mistura de biodiesel e a mistura de etanol na gasolina. Tanto que a cidade de São Paulo é a megalópole com a matriz de combustíveis mais limpa do planeta. Então, nós, Marcelo e Dr. Aldo, nós não vamos ver em vida, na nossa vida, a Europa chegar próxima do Brasil na questão ambiental. Não tem como, não dá tempo deles fazerem isso. Então, é necessário muito respeito ao Brasil na área ambiental e ajudar o Brasil a resolver os problemas que eles têm hoje, que são pequenos, perto do ativo ambiental do Brasil na sociedade. Então, aqui, eu acho que o pacto que nós precisaríamos ter, Marcelo, só para concluir, é o empresariado brasileiro parar de escandalizar e de jogar o Brasil numa vala comum ambiental, porque ele não está. Vocês devem ter acompanhado no final de semana passado, um dos nossos principais jornais, duas pessoas que eu admiro muito deram entrevistas e um deles disse o seguinte: o Brasil está na beira do penhasco na área ambiental. E o outro disse o seguinte: o Brasil virou pária do investimento internacional. Não é verdade. Isso não é verdade. Nós não podemos aceitar que lideranças brasileiras joguem o nosso país na lama por esse processo de escandalização. Isola onde está o problema e vamos resolver o problema, mas não se pode danificar a imagem do Brasil, a imagem do produto brasileiro, como foi esse estudo, que espero que a gente tenha tempo de conversar, que saiu anteontem, está gerando aí um problema brutal. Nós não podemos escandalizar essa questão ambiental. É um problema específico que precisa ser resolvido, mas é irresponsabilidade danificar a imagem do Brasil nessa área por causa desse problema, que ele é uma verruguinha num corpo inteiro. Então, essa que é o meu até desabafo aqui com vocês. Bom, nós vamos ter realmente muita oportunidade aqui no AgroMais de acompanhar em detalhe, com mapas, com dados, com informações, para discutir esse assunto a fundo. O espaço está aberto. Quero agradecer aqui ao Marcos Fava Neves pela participação nesse É Tempo de Amazônia. Daqui a pouquinho vamos acompanhar a entrevista com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão. Quero agradecer também ao Aldo Rebelo, nosso parceiro aqui no AgroMais, estará presente aqui na nossa programação. Muito obrigado, Aldo, muito obrigado ao professor.